Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Sérgio Guedes comentando os fatos políticos. Pessoal, se não está inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like, porque nos ajuda muito aqui dentro da plataforma. Tem muita gente que está assistindo e acompanhando os nossos vídeos, mas esquece de deixar aquele like. Então não esqueça de deixar o like, porque isso é muito importante para nós. E nós estamos rumando a 20 mil inscritos. Então eu conto com a inscrição de todos vocês. Tudo bem, pessoal? Então vamos para o nosso comentário. Pessoal, a extrema-direita continua fazendo um burburinho danado, né? Tentam por todos os meios, né? Salvar o pessoal, salvar aquelas pessoas que fizeram toda aquela quebradeira. É um pessoal que ainda tenta aquela questão de manter o pessoal com armamento, enfim, é uma situação, e você vê que vai esbarrando na própria legislação. Eu não sei se é por falta de conhecimento, mas o pessoal, eles acabam levando um couro danado quando convida o ministro, né? O ministro para poder falar. Mas vamos ver aqui e a gente vai comentando. Primeiro, Vossa Excelência disse que não há uma pertinência nem do ponto de vista político entre Lula, Hitler e Stalin, e sim, todos eles, tanto Lula quanto Stalin, quanto Hitler, quanto Mao Tse-tung, contra Hugo Chávez e também Fidel Castro, tiveram como política pública o desarmamento da população. E não coincidentemente a mesma população que acaba sendo morta por armas, mas não, obviamente, as armas legais. Então o deputado Paulo Bilinski, ele tem razão, e Vossa Excelência falou que é necessário alterar a Constituição se nós quisermos dar uma maior flexibilidade às leis quando se fala no tocante às armas de fogo. Gostaria de lembrar também a Vossa Excelência, que é conhecedor do direito, juiz que ainda nos anos 90, ou seja, sobre a égide da Constituição de 1988, para você comprar uma pistola ou um revólver numa loja mesbla, você apenas apresentava a sua carteira de identidade. Época em que o porte legal de arma de fogo era uma mera contravenção, nem prisão dava, e os índices de mortalidade eram infinitamente inferiores ao que eram hoje. Vossa Excelência fala muito no liberou geral quando se refere à política do presidente Bolsonaro com relação às armas de fogo. No entanto, não há qualquer registro dos 4 anos de governo Bolsonaro. Eu estou falando aqui de 2019, 2020, 2021 e 2022, onde tenham ocorrido mais homicídios do que todos os anos anteriores de desarmamento. Então, quando se quer falar em armas de fogo, você tem que ter a ciência de que mais armas legais, elas contribuem com menos homicídios. É mentiroso o que o deputado anterior disse, falando que deveríamos ter mais livros. Ora, se nós retornarmos ao 8 de janeiro, né, e os policiais aqui da casa, ao invés de terem armas, tivessem livros, certamente os danos seriam muito, muito maiores. Uma das coisas que o deputado põe aqui é que no passado você podia comprar arma. Sim, mas é uma questão que a gente tem que observar o seguinte: com o Estatuto do Desarmamento, houve sim uma questão muito importante. Se observou que o número de mortes, é claro que elas caíram. Porém, nós temos que entender o seguinte: o contrabando, por sua vez, devido à grande fronteira brasileira, vai trazendo essas armas, e é claro, gente, isso vai fazendo com que esses grupos aí vão se fortalecendo, como nós estamos vendo aí acontecer no Brasil. E essa política de armar a população, ela é equivocada. Ela é muito equivocada, porque você pega muitas vezes policial militar que ele é extremamente treinado, passa por um treinamento, passa por testes de tudo, e muitas vezes esse policial ele acaba sendo surpreendido e acaba tendo a interrupção da vida com a própria arma da corporação, né? E aí você vai armar a pessoa. De repente, nós vimos aí aquele caso do Mato Grosso, naquele jogo lá, o que aquele rapaz fez? Se ele não tivesse posse de arma de fogo, né? Ele não teria feito o que fez, matar aquela garota. Outro detalhe, no aniversário que aquele moço estava comemorando, enfim, nós vamos vendo que muitas pessoas que adquiriram
essas armas eram pessoas que muitas vezes psicologicamente não tinham condições de ter a posse dessa arma ou, né, dessas armas. E aí fica aquela pergunta, como todo mundo já sabe a resposta. Boa parte dessas armas, dessas munições, foram parar tudo nas mãos do crime organizado. Isso é um fato. Isso é fato. Contra fato não tem argumento, não tem como a gente argumentar. É falsa essa sensação de que você, armando a população, você vai dar segurança a ela. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Você vai expor a população, como aquele moço que disparou várias vezes contra o carro daquele moço na estrada, e só não acontecia uma tragédia porque o rapaz estava com um carro blindado. Senão teria acontecido sim uma grande tragédia. É isso que nós estamos vendo. Aquele motorista que não parou para o passageiro no ponto. O passageiro simplesmente desceu e ceifou a vida do motorista. Qual que era o argumento para aquele homem ter uma arma? Ele era um caçador. Gente, essa política, ela tem que ser muito bem revista, muito, porque nem todo mundo que quer adquirir uma arma, ele tem condições psicológicas para poder ter isso daí. Então, esse argumento, vamos armar que vamos dar segurança? Não. O que dá segurança? Uma polícia bem treinada, um sistema de inteligência muito bem treinado. Outro detalhe, penas pesada. Pronto, você vai desincentivar tudo isso daí sem precisar armar a população. Na verdade, quem tem que andar armado é a polícia. Vamos continuar. Presidente, eu queria também aqui falar um pouquinho com relação ao 8 de janeiro, né, ao ministro da Justiça. Por que, ministro, parlamentares da esquerda, do PT, do PSB, partido de Vossa Excelência, iniciaram a coleta para as assinaturas, né, ensinaram a coleta de assinaturas para uma CPI e depois, por orientação do governo, retiraram? Por que, ministro, a esquerda e o governo não quer uma investigação profunda sobre esses atos, já que eles são tão danosos? E ainda mais, por que, ministro, foi decretado o sigilo das imagens do Planalto? O que elas teriam para revelar essas imagens, ministro, que elas não podem vir a público? Por mais que o consórcio, aquela velha imprensa, não fosse mostrar, certamente a internet, enquanto ainda não for regulamentada ou controlada, mostraria essas imagens. E, aliás, está se tornando praxe. Vide, né, presidente, que aqui, antes de iniciarmos essa sessão, foi feita uma questão de ordem pelo líder do governo para impedir a exibição de vídeos nessa audiência que certamente enriqueceriam. Então, o discurso realmente não convém tanto com a prática. As perguntas que eu queria fazer a Vossa Excelência. Aí uma questão que é muito importante. Gente, o pessoal queria essa CPI, o pessoal do governo. De repente o pessoal recuou, mas aí a oposição quis tanto essa CPI e o tiro saiu pela culatra. Foi pego os próprios governistas. Foi pego os próprios da oposição. Outra coisa, não precisa nem de imagem, que a gente já sabe tudo o que aconteceu. E a própria extrema-direita, né, contribuiu para isso aí, incentivando aquele grupo. Foi o que aconteceu, né? E aí fica com esse argumento de que as imagens, segredos, é isso. Gente, não tem. É argumento. É claro que esses argumentos vai sair para que o deputado possa ter esses questionamentos para colocar na rede social dele, né? Mandar via WhatsApp. Olha como é que o deputado colocou o ministro numa saia justa, né? E muita gente vai acreditar nessa questão. Para tentar avançar os trabalhos. Se eu quer falar 10 minutos, 15 minutos... Não, eu quero só responder as perguntas. Perfeito. Obrigado. Então, prosseguindo nas respostas, em relação a essa questão da política armamentista, como disse há pouco, não há correlação entre número de armas e número de homicídios. Por que isto? Porque, se nós olharmos, por exemplo, os números recentes, pegar o recorte da Amazônia. Na Amazônia aumentaram as armas e aumentaram os homicídios. Então é falsa a ideia de que quanto mais armas, menos homicídios. Não há correlação em relação a isto. Pelo contrário,
O que as notícias mostram? As notícias mostram que quando há mais armas em circulação, legais ou ilegais, é claro que se ampliam as ocorrências, por exemplo, de crimes em lares, por isso que o feminicídio cresceu, crimes eventuais no trânsito. Nós vimos recentemente aquela chacina no Mato Grosso, que é exemplificativa, em que uma simples controvérsia em torno de um jogo de sinuca, de dominó, se transformou numa chacina. E aí é uma questão lógica, derivada do artigo 13 do Código Penal. Causas. Se aquele cidadão estivesse sem o fuzil na mão, ele teria matado a menina de 12 anos? Resposta: não. Basta ler o artigo 13 do Código Penal para entender isso, para não recorrer ao imperativo mesmo de lógica filosófica. Então, eu entendo que há pessoas que gostam de dar tiros, mas eu prefiro armas. Foi mencionado aqui, acho que pelo deputado Eduardo. Ele disse: a polícia está armada. Claro, é isso que nós defendemos. Nós defendemos que as armas estejam nas mãos certas. Alguns dos senhores aqui, ou vários, ou muitos, ou a maioria, são policiais. Claro que os policiais devem estar armados. Isso se chama monopólio do uso legítimo da força, que a gente não pode substituir por uma visão de faroeste. Porque a visão de faroeste, inclusive, além das telas do cinema, é praticada apenas em pouquíssimos países do mundo. Países, inclusive, que não são professores adequados para o Brasil. Por exemplo, chacina nas escolas. Qual o país em que se mais realiza chacina em escola no mundo? Os Estados Unidos. E o que é que está acontecendo agora no Brasil? Crescimento de chacina em escola. Será que é impossível enxergar uma correlação lógica entre ódio, violência, armamentismo e crescimento de chacinas em escolas? Será que é por acaso que isto acontece apenas? Vocês observam bem que os argumentos do ministro contra as armas, ele tem fundamento. Ele tem fundamento. E vai derrubando todo o argumento do deputado aí, Eduardo. Então vai derrubando esse argumento. E pessoal, eu estou fazendo esses comentários porque se eu não fizer os comentários, se eu não parar a falar, o meu vídeo ele é derrubado. Então desculpe, aí, às vezes incomoda algum, mas é por esse motivo. Tudo bem, pessoal? Continuando. Será que é por acaso que isto acontece apenas nos Estados Unidos e no Brasil nesta dimensão? Me perguntam, quem são aqueles que dizem combater o crime e, na verdade, são sócios dele? São várias categorias de pessoas. Então, nós estamos vendo aí a situação, né? Como que é posto o argumento do deputado. Ele tenta, por todos os meios, né? Laçar e derrubar o ministro para poder lacrar nas suas redes sociais, mas o ministro vem com um argumento, né? Dentro do Código Penal, dentro da Constituição, e desmonta todo o argumento do deputado. Quer dizer, é uma situação que que nós vamos observando e que não tem consistência. A extrema-direita, ela não conseguiu engolir, não digeriu o fracasso do 8 de janeiro. Porque o 8 de janeiro era a esperança dessa extrema-direita e de setores ligados a ela, né? Algumas igrejas, algumas associações, né? Algumas pessoas do agronegócio. Então não é todos, é alguns, né? Então é complicado quando a gente vê a revolta ainda das pessoas na rua, né? Porque não deu certo. Quer dizer, as pessoas não entendem o que seria uma ditadura. Se fala tanto
da ditadura na Venezuela e nós íamos nos tornar uma ditadura. É muito complicado. Então isso aí fica muito difícil para a extrema-direita digerir toda essa situação. Pessoal, muito obrigado por estar comigo até esse momento. Quero pedir a vocês, se inscreva no canal, deixa o like de vocês, porque isso é muito importante e nós estamos rumando a 20 mil inscritos, porque tem muita gente acompanhando os nossos vídeos, mas esquece, né? Esquece de deixar a sua inscrição e o seu like, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.